Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa Maratona Bebê 2023. E hoje eu tô muito empolgada, por quê? Porque a gente vai resolver exercícios de concordância verbal da CIS Gran Rio. Então, vamos lá e vamos começar. Olha só. O concurso do Banco do Brasil de 2021, que foi o último que teve, a questão, olha só. A frase em que a concordância verbal atende ao que prevê a norma padrão da língua portuguesa é: restava cerca de 15 candidatos para a entrevista. Então, quando a gente tem cerca de... Deixa eu pegar minha caneta aqui. Cerca de, a gente concorda com quem? Com o numeral, ok? Então, a gente concorda com o numeral. 15 está no plural, certo? Então, tinha que ser restavam. Então, tinha que ser restavam cerca de 15 candidatos. Então, a alternativa A está incorreta. Segundo, não sou eu que elaboro as perguntas para as entrevistas. Olha só, a gente tem o que aqui? Um pronome relativo. Pronome relativo que. Então, quando tem o pronome relativo que, concorda com quem? Com o antecedente. Então, eu, primeira pessoa do singular. Então, tinha que ser elaboro. Não sou eu quem elaboro. Porque esse daqui, ó, elabora, tá na terceira pessoa do singular. Então, tá incorreto, ok? No futuro, a maioria das tarefas poderão ser realizadas por algoritmos. Então, olha só, a maioria. Lembra que a gente estudou quando a gente tem a maioria? Tanto pode concordar com maioria, quanto com tarefas. Então, ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. Então, olha aí, ó, tá com cara dessa ser a alternativa correta, né? Então, vamos deixar ela aqui de lado, tá? E vamos analisar as próximas. Nenhum de nós estamos preparados para a responsabilidade daquele cargo. Quando a gente tem a palavra nenhum, ele tem que concordar com nenhum, tá? Então, ele tem que estar no singular. Então, teria que ficar como? Nenhum de nós está preparado para a responsabilidade daquele cargo, tá? Então, essa também está incorreta. E quando a gente tem mais de um indicador, então, quando a gente tem mais de, a gente tem que concordar com o numeral, que é a mesma coisa do cerca de, tá? Então, mais de um. Um está no singular. Então, aqui tem que estar no singular. Então, seria mais de um indicador é usado para a seleção dos profissionais durante a entrevista. Então, a alternativa correta, letra C, tá bom? Essa daí foi bem tranquila. Mas você pode ver que a gente usou várias regras que a gente aprendeu, ó. Concordância do cerca de, do mais de um, do nenhum, da maioria, ó, tá? Do pronome relativo. Então, teve, dentro aqui dessa questão, teve várias regrinhas aí que a gente aprendeu na aula passada, né? Então, vamos para a próxima. Olha só. Unirio, assistente de administração 2019. A concordância estabelecida com o verbo destacado está de acordo, ou seja, qual a alternativa correta, né? Com as exigências da norma padrão da língua portuguesa em. Ó, vamos então analisar aqui. Os caniços de pesca podem ser comprados pela internet. Então, olha só. Quem que pode ser comprado pela internet? Os caniços de pesca, certo? Então, essa aqui é simples, ó. A gente tem o sujeito simples, que é... E quem é o núcleo desse sujeito? Caniços, tá? Porque quando a gente fala os aqui, ó, os é artigo, né? E o de pesca, ele é, na verdade, um adjunto adnominal, tá? Então, os caniços aqui, que é o nosso substantivo. Então, ele é o núcleo do sujeito. Então, se ele está no plural, o verbo tinha que estar no plural. Então, ele é o núcleo do sujeito e o verbo não é pode, é podem, tá bom? Então, essa daqui tá errada. Então, vamos para a próxima alternativa aqui, ó. Já não se fazem mais caniços de pesca como antigamente. Olha só o que a gente pode observar aqui, ó. Se fazem. Se fazem é a mesma coisa de dizer fazem-se, né? Então, aqui a gente tem o quê? Uma voz passiva sintética, tá? Então, o que não se fazem? Caniços de pesca, como antigamente, né? Então, caniços é o nosso núcleo aqui. Então, isso tudo aqui é o nosso sujeito. Só que caniços é o núcleo do sujeito. Então, já não se fazem. Ou seja, caniços de pesca já não são mais feitos como antigamente. Então, caniços está no plural, o verbo tem que ir para o plural. Então, a gente já sabe que essa é a alternativa correta, tá bom? Ou seja, temos quase certeza, mas vamos analisar as outras. Na verdade, dá para ter certeza já, né? Só que vamos só analisar as outras para ver se não tem alguma divergência aí, tá? Então, olha só.
Haviam muitos anos que eu não levava caniço de pesca para o quebra-mar. Olha, haviam, existiam, né? Faziam muitos anos, né? Existiam não, no caso. Nesse caso seria faziam. Faziam muitos anos, né? Então a gente não tem sentido de tempo decorrido aí. Então é um verbo impessoal. Então não pode ser haviam, tem que ser havia, tá? Tem que estar sempre no singular. Bastava apenas 2 caniços de pesca para Ricardo. O que bastava? 2 caniços de pesca. Então 2 caniços de pesca bastavam para Ricardo, né? Porque caniços tá no plural, que é o nosso núcleo do sujeito. Então aqui o verbo tinha que estar no plural, ok? E por último, o caniço dos pescadores eram os melhores da praia. Ó, o nosso sujeito é quem? Quem eram os melhores? O caniço dos pescadores. Então, quem é o núcleo do sujeito? Caniço. Esse dos pescadores é o adjunto adnominal, tá? Então, caniço é o nosso núcleo do sujeito. Então, tem que ser no singular. Então, teria que ficar era. O caniço dos pescadores era o melhor da praia, tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa questão, tá? E vamos para a próxima, que é a questão mais complexa que a gente vai ter aí. Olha só. De acordo com as exigências da norma padrão da língua portuguesa, a concordância verbal está corretamente empregada. Então, vou pegar minha caneta aqui, ó. Corretamente na forma destacada em. Então, a gente tem aqui as alternativas. E o que eu fiz aqui? Eu decidi colocar em outro slide, uma por uma, pra gente analisar com bastante calma cada uma, tá? Então, aqui a gente tem a partícula C, né? E a gente vai analisar cada uma, olha só. Vamos para a primeira aqui. Para entender o público das plataformas digitais, analisaram-se, durante 10 semanas, o comportamento de jovens considerados viciados em aplicativos. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar. O verbo. Quem é o verbo? Analisar. Analisar é transitivo direto indireto, indireto, intransitivo ou de ligação. Quem analisa, analisa alguma coisa. Então, a gente tem o quê? Um verbo transitivo direto. Então, se a gente tem o verbo transitivo direto, a gente já sabe que isso aí está na voz passiva sintética, ok? Então, vamos continuar aqui. Durante 10 semanas. Durante 10 semanas é uma locução adverbial, que inclusive eu posso até tirar daqui, porque não vai alterar o sentido da nossa frase, tá? Então, vamos deixar ela aqui de fora, para não ficar tão confusa assim. Então, se eu tenho a voz passiva sintética, eu sei que a gente vai ter verbo, a gente vai ter a partícula C, que é a partícula passivadora, e depois vem o sujeito, tá? Então, olha só, o que foi analisado? O comportamento dos jovens considerados viciados em aplicativos. Então, a gente pode escrever como? O comportamento dos jovens considerados viciados em aplicativos foi analisado. Então, o que acontece? Quem é o núcleo aqui do sujeito? O núcleo aqui do nosso sujeito é o comportamento, né? Então, o comportamento foi analisado, tá? Esse dos jovens aqui, ele é só um adjunto adnominal, tá? Então, esse é o nosso núcleo do sujeito. Então, ele tem que concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo está no singular, o verbo vai ter que ficar no singular. Então, teria que ficar como? Analisou-se o comportamento dos jovens viciados em aplicativos, ok? Então, essa daqui está incorreta. Vamos para a letra B. Em grupos de jovens usuários de redes sociais, constataram-se inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Ó, primeira coisa, verbo, constatar. O verbo, ele é o quê? Quem constata, constata alguma coisa. Então, ele é o quê? Verbo transitivo direto, não tem preposição. Então, a gente já sabe que está na voz passiva sintética. Então, o que constataram-se? Inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares. Então, a gente pode dizer o seguinte: inúmeras situações de dependência crônica do uso de aparelhos celulares foram constatadas. Então, quem é o nosso núcleo do sujeito? Situações, tá? Situações está no plural. Logo, o verbo vai pro plural também. Então, essa alternativa aqui está correta, tá? Mas, vamos analisar as próximas para a gente conseguir fixar bastante conteúdo, tá? Olha só. No serviço de ouvidoria das empresas de comunicação, atendem-se a reclamações de todos os tipos, sobre falhas nas conexões telefônicas. Então, ó, verbo atender. Quem atende, atende a alguém, tá? Então,
Quem atende a alguém, a gente consegue ver aqui a preposição a, então é um verbo transitivo indireto. Então, se é transitivo indireto, eu já sei que não está na voz passiva. Eu sei que a gente tem aí um sujeito indeterminado. Porque, olha só, a gente não consegue reescrever essa frase, olha só. Há reclamações de todos os tipos sobre falhas de conexões telefônicas são atendidas. Não faz sentido, tá? Então, sempre que a gente tem o índice de indeterminação do sujeito indeterminado, a gente tem o verbo no singular. Então, eu teria que ficar atende-se a reclamações de todos os tipos, tá? Sujeito indeterminado. Aqui eu coloquei oculto, mas não é indeterminado, tá bom? E vamos para a próxima aqui. Nas análises sobre privacidade dos usuários, atribuem-se corretamente aos aplicativos de conversas a maior responsabilidade pela situação atual. Aqui, olha só. Quem atribui alguma coisa a alguém. Então, a gente tem aqui um verbo transitivo direto e indireto. Então, eu também já sei que vai estar na voz passiva sintética, ok? Então, quem vai ser o nosso sujeito? Vai ser alguma coisa que tiver aqui depois, né? Então, olha só. Atribuem-se corretamente. Corretamente é um advérbio, então a gente pode ignorar ele. Então, atribuem-se aos aplicativos a maior responsabilidade pela situação atual. Então, o que a gente atribui aos aplicativos? A maior responsabilidade pela situação atual. Ou seja, a maior responsabilidade pela situação atual é atribuída corretamente aos aplicativos. Então, aqui a gente tem quem como núcleo do sujeito? Responsabilidade, tá? Tá no singular, então o verbo vai ficar no singular, ó, tá bom? Então, teria que ser como? É atribuída, né? Então, teria que ser como? Atribui-se corretamente. Tinha que estar no singular. Então, essa daqui também está incorreta, ok? E vamos para a última alternativa. Nessa alternativa, eu quero explicar uma coisa bem interessante para vocês, tá? Que essa daqui é bem diferente das outras que a gente viu. Olha só. Estima-se que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Olha, quem estima alguma coisa. Então, é verbo transitivo direto, tá? Só que aí, a gente tem esse que aí, né? Porque, olha só, se a gente for reescrever isso aí, que os jovens sejam os maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais é estimado? Assim, não tem muito sentido, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? O que a gente tem nesse caso, tá? A gente tem aqui um sujeito oracional. Nossa, mas agora confundiu tudo na minha cabeça. O que é esse tal de sujeito oracional? Nunca vi isso na minha vida. Então, vamos entender aqui. Olha só. O que é oração? Oração é quando a gente tem um verbo, certo? Então, ó, com base em dados estatísticos, estimam-se, verbo, ok? Só que estimam-se o quê? Que os jovens sejam outro verbo. Então, você está vendo que o sujeito, ó, isso aqui tudo é o sujeito, isso que está de azul. Só que o sujeito, ele é uma oração, porque tem um verbo aqui no meio do sujeito. Então, por isso que ele chama sujeito oracional, tá bom? Então, eu vou explicar aqui um pouco a teoria para vocês agora, olha só. As orações subordinadas substantivas subjetivas exercem a função de sujeito do período, ou seja, essa oração toda é o sujeito. Por isso que ela chama subjetiva, que vem de sujeito, tá bom? Então, é um sujeito formado por uma oração. Portanto, sujeito oracional. Como eu disse, né? Se a gente tem uma oração aqui, temos um sujeito oracional. E a gente tem 3 tipos, tá? E, em geral, a gente consegue substituir por isso. Então, é isso que você tem que saber. Se a gente conseguir substituir por isso, a gente tem o que ali, ó, e consegue substituir por isso, então a gente vai ter o sujeito oracional aí, tá? Só que a gente tem que observar se é uma oração, né? Se tem um verbo ali no meio desse sujeito, tá? Então, olha só. Estima-se isso, tá? Então, vamos ver aqui só como que a gente pode ter o sujeito oracional, ó. Iniciado pelas conjunções que e se, que é esse caso aqui, né? A conjunção que. Então, a gente pode ter assim, ó. Se a gente for colocar na voz ativa, a gente vai ter: seria bom se você fosse à aula. Seria bom isso, tá? É importante que você saiba português, voz ativa. É importante isso. Então, você tá vendo que aqui, ó, é uma oração, porque tem um verbo aqui. Saiba também é uma oração, porque tem outro verbo. Então, sujeito oracional, que pode ser substituído por isso, tá? Mesma coisa aqui, ó. Seria verbo, fosse verbo também, tá? A2. Constituído de verbos no infinitivo, ou seja, olha só. Praticar exercício e comer alimentos saudáveis faz bem para a saúde.
O que faz bem para a saúde? Isso. Então, toda essa oração aqui pode ser substituída por isso. Então, ó, praticar, um verbo, comer, outro verbo, e faz, outro verbo. Então, a gente tem duas orações aí, sendo que essa primeira oração é o sujeito dessa, porque o que faz bem para a saúde? Praticar exercício e comer alimentos saudáveis, tá? E, por fim, iniciados pelos advérbios interrogativos, onde, como, quando, porquê, ou pelos pronomes interrogativos, que, quem, qual e quanto, tá? Por exemplo, não me importa como iremos estudar. Ó, não me importa. Oração. O que não me importa? Como iremos estudar. Então, sujeito oracional, porque a gente tem um verbo aqui, tá bom? E aí tem uma questão que é a principal, é a chave aqui da questão. Então, toda vez que surge uma questão dessa, você tem que lembrar disso aqui. Olha só. O sujeito oracional equivale a isso, como eu disse, né? Que está no singular. Logo, o verbo desse sujeito sempre vai ficar no singular, ok? Sempre, sempre, sempre. Olha só. Aqui a gente tem dois sujeitos, né? Ó, praticar exercício e comer alimentos. Então, pela lógica, ó, sujeito composto, né? Pela lógica, né? Porque a gente tem dois verbos aí, tá? Só que não. Porque mesmo a gente tendo dois sujeitos, mesmo a gente tendo dois verbos aqui nessa oração, tudo isso pode ser substituído por isso. Então, praticar exercício e comer alimentos saudáveis faz bem, porque isso faz bem. Eu não poderia dizer assim, ó, praticar exercício e comer alimentos saudáveis fazem bem para a saúde. Não, aí tá errado, tá? Então, isso é o que você tem que saber. Que sempre vai ficar no singular, ok? E olha só. Então, como que seria, por exemplo, ó, consideram-se que esses valores são definitivos, considera-se que esses valores são definitivos. Considera-se o quê? Que esses valores são definitivos. Então, a gente já sabe que essa frase toda aqui é o sujeito oracional. Por quê? Porque a gente tem o verbo ser aqui. E aqui a gente tem outro verbo, né? Então, o que considera-se? Isso aqui tudo. E aí, olha só. Considera-se isso. Então, a primeira tá errada. Porque, olha só, eu não posso falar consideram-se isso. Posso? Não posso ter plural. Tem que sempre estar no singular. Então, considera-se, tá? Então, essa tá correta. Considera-se isso, ok? Então, voltando aqui para nossa questão. O que estima-se? Que os jovens sejam maiores responsáveis pela navegação nas redes sociais. Ou seja, estima-se isso, porque é um sujeito oracional. Como que a gente vai identificar que é um sujeito oracional? Pela presença aqui do nosso que é a nossa conjunção, e porque tem um verbo aqui que transforma isso tudo aqui em uma oração, ok? Então, sempre que a gente tiver o sujeito oracional, isso aqui tem que ficar no singular. Então, teria que ser estima-se, ok? Então, é isso. Então, a nossa alternativa correta, letra B. Espero que tenha ficado bem claro esse conteúdo aí pra vocês, né? Eu sei que às vezes parece um pouco complexo, mas é tudo prática, né? Então, o que eu vou aconselhar pra vocês? Que vocês peguem bastante exercícios aí da banca, né? Agora, com todos esses conceitos que eu passei, eu tenho certeza que você vai conseguir resolver a maioria dos exercícios da banca, tá? Então, pega os exercícios e bora praticar. Não esquece, é muito importante colocar na prática, tá? Porque, principalmente quando a gente tá com pouco tempo para estudar, né? A resolução de exercício é a melhor coisa que tem, tá? Então, assim, eu já consegui passar aqui a teoria para vocês. E agora vai depender de vocês praticar os exercícios, tá bom? Então é isso, espero que esse conteúdo tenha sido muito importante para você. E se você gostou, não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu like. A gente se vê na próxima aula. Até mais!